Ciro Conte. Entrevista. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves. Até o nome é mais bonito, né? Esporte e Lazer, fica mais legal, né, Jefferson? É isso. Bom aí. dia, Jefferson. Obrigadão de ter vindo aqui. Valeu, João, valeu. Todo o time daqui da Conte. O nome não só bonito, mas o significado também é muito bonito, né? Verdade, a gente né? precisa... Cultura é tudo, né? Cultura é a alma. Cultura, o esporte, o lazer, eles têm uma capacidade gigantesca de dar qualidade de vida para o nosso povo, de fazer com que a gente tenha saúde, a gente tenha paz, a gente tenha transformações sociais. Então, é algo que a gente acredita de verdade que pode acrescentar e muito, né, na vida do nosso povo. Saúde física e mental, né? Mental, total. Ontem até nós estamos falando aqui com o secretário adjunto de turismo também, né? Que esteve aqui com a gente, e a gente terminou tocando nessa questão. A gente precisa bater um pouco nessa tecla, porque a gente está vivendo muito de rótulos e demonização das coisas. Cultura um negócio, né? E uns tempos para cá começou muita gente a tratar a cultura como se a cultura fosse um peso. Não entender, eu não vou entrar nem no aspecto humano da cultura, histórico da cultura. A cultura é uma grande indústria que favorece muita gente e movimenta a economia, né, Jefferson? Sem dúvida, João. E não só a parte econômica, né? A gente fala muito disso hoje em dia para tentar justificar o investimento, mas a gente precisa entender que, como o governo do estado hoje faz muito a sua obrigação, ele não deixa nenhuma área do estado sem recurso, né? A gente vê o equilíbrio de investimento na educação, na saúde, na segurança pública, em todas as pastas do governo a gente tem investimento. Às vezes as pessoas ficam comparando, né, o investimento na cultura, no esporte, o investimento na saúde, né? Por que está fazendo isso com esse recurso e não está construindo hospitais e não está construindo escolas? Se o governo tivesse mal das pernas e não tivesse o recurso investido na saúde, na segurança, até se justificava esse tipo de discussão, mas esse recurso da cultura, esse recurso do esporte, ele é exclusivamente para essas pastas. Então, a gente tem muita tranquilidade em subir o nível dessa discussão, né? A gente não ficar no que é raso de falar que não, pega esse dinheiro todo e investe na saúde, na educação. O dinheiro da saúde está garantido, o dinheiro da infraestrutura está garantido, o dinheiro da educação está garantido, a gente tem certeza disso. Hoje o governo do estado faz tantos investimentos que está faltando mão de obra. Né? Se o governo tivesse mais recursos para investir, não tinha empresa para... Muitas licitações estão dando deserta porque as empresas não têm capacidade para realizar mais. Tá uma loucura atrás de mão de obra nesse estado inteiro. E não é só aqui na capital, é no estado todo. Você vê Sorriso toda semana chega novos trabalhadores para conseguir ou tentar conseguir suprir o que tem necessidade do município para investimentos. Então, a gente precisa entender isso. Hoje o nosso estado ele vive um outro nível, né? Assim, as coisas básicas, emprego, nós temos pleno emprego hoje em dia, né? 3,4% de desemprego é pleno emprego total. Ontem nós anunciamos aqui, Jefferson, 2.500 vagas de emprego abertas em Mato Grosso. É impressionante. E hoje foi 100, né? Só aqui dentro de Cuiabá. Só em Cuiabá, 100 vagas de emprego numa única empresa aberta aqui dentro. Impressionante. Nós temos um quadro aqui, Oportunidades, né, que a gente fala à parte da manhã, e anuncia esses empregos. 2.500 ontem, vagas abertas, e hoje mais 100 vagas só aqui em Cuiabá e Várzea Grande, 2.500 no estado. Né? E tem uma questão interessante, quando a gente fala de esporte, né, cultura, esporte, lazer, ela não é uma área separada. Ela influencia diretamente na saúde das pessoas, que a gente fala de esporte, ela influencia diretamente na segurança, porque ela trata de todo um processo de inclusão social, a gente influencia na questão da educação, porque não faz nada disso sozinho, faz coletivamente, para as pessoas aprenderem a viver. Então, assim, a gente precisa entender a importância de todas as áreas, né? E não ficar muitas vezes indo para um lado para o outro. Vamos pegar aqui por área, esporte. Teve um evento de esporte ontem, né, de entrega de kits, foi ontem? Sim, todo ano a gente faz isso tanto na cultura quanto no esporte. A gente chama os nossos gestores municipais, né, o secretário de esporte dos municípios, e traz eles para a gente bater um papo e mostrar o que a secretaria tem planejado, ouvi-los, né, quais são as sugestões deles para aquilo que a gente possa desenvolver durante o ano. E
fazer entregas, né? Ontem a gente inaugurou a escola de formação em esporte e lazer, que era o que faltava, a gente chama de cereja do bolo daquilo que faltava do ecossistema do desenvolvimento do esporte, né? Porque a gente já fez investimentos ou faz investimentos nos atletas, né? Com o Bolsa Atleta, né? Rigorosamente em dia, pagando os atletas em todos os seus níveis, desde a categoria de base até o alto rendimento. A gente faz investimento nos treinadores, né? A gente tem hoje 65 treinadores sendo apoiados pelo Estado durante todo o ano, né? São 12 parcelas que a gente faz esse pagamento para os nossos treinadores, para eles continuarem desenvolvendo os nossos atletas. A gente tem um projeto chamado Pontos do Esporte, que ele apoia projetos sociais esportivos, né? E anualmente a gente faz esse investimento nesses projetos. E a gente tem apoio com logísticas também e reforma de espaços esportivos aí com ajuda com os municípios. E o que faltava era isso, era a gente ter uma academia, né, de formação de treinadores, no sentido de trazer informação, trazer capacitação para eles continuarem desenvolvendo os nossos atletas e que a gente continue tendo esses atletas aqui no estado. Historicamente, Mato Grosso sempre foi um estado formador. Sim. Sempre foi um estado onde as categorias de base a gente arrebentava, e quando chegava naquela transição da equipe do atleta para o adulto, a gente perdia esses atletas para os grandes centros, né? Sim. Isso por conta da regularidade dos investimentos. A gente teve momentos bons, né? No primeiro mandato, no segundo mandato do governo Blairo Maggi, a gente teve bons investimentos no esporte, mas de lá para cá a gente teve um hiato aí de 12 anos, mais ou menos, de 8 anos, que esse investimento ele foi irregular. E aí de um tempo para cá a gente tentando regularizar isso, e a gente sentia que faltava esse investimento na formação dos nossos treinadores, para que a gente continuasse dando resultado, né? Os treinadores com a capacitação continuassem dando resultados, os nossos atletas continuassem dando resultados e permanecessem aqui no estado para continuar nos representando também nas categorias superiores, né? O trabalho, eu falo que o trabalho no esporte ele é meio ingrato, porque para você construir uma base, isso leva anos. Para se destruir, vai destruir em uma semana, né? Exato. Como que está essa questão desse resultado? Ela já tá produzindo resultado, já está trazendo bons frutos a Mato Grosso? Já, a gente tem resultados fantásticos. O atletismo hoje é a nossa modalidade principal. A gente tem excelentes atletas no atletismo, vice-campeão do mundo no sub-18, a gente tem campeão brasileiro sub-23, a gente tem medalhista em Troféu Brasil, a gente tem no estado 3 medalhistas no Troféu Brasil de Atletismo, que é a principal competição do atletismo. Inclusive esse ano a gente vai trazer o Troféu Brasil para Mato Grosso, principal competição do Brasil no atletismo, do Brasil e da América Latina, né? Que o Brasil é a referência na América do Sul no atletismo. A gente conseguiu, em uma negociação com a Confederação Brasileira de Atletismo, trazer essa competição para cá. Pela primeira vez ela está vindo para o centro-oeste do país, e por conta dos resultados dos nossos atletas, né? A gente tem em várias categorias, em várias modalidades, a gente tem medalhistas aí no Troféu Brasil, coisa que a gente sonhava lá atrás, e graças a Deus essa continuidade de investimento, as coisas vêm acontecendo. Secretário, o senhor está falando de investimentos na base do atleta, que é muito importante, né? Há uns 10 anos atrás eu tive com um amigo que não via há muito tempo aqui em Cuiabá, Alexandre Pequeno, foi campeão do Pride muitas vezes, eu tive a oportunidade de treinar com o Alexandre Pequeno. E aí estávamos conversando, e aí a gente chegou à conclusão de que custa muito caro você formar um atleta, formar a mentalidade de um atleta, né? Você formar uma pessoa que pratica um esporte é diferente de você formar um atleta que tem toda uma vida voltada para a disciplina. E aí o senhor está falando de uma escola para treinadores, está falando de investimentos em capacitação. Eu me recordo muito bem das modalidades de base, como por exemplo, a gente costuma falar muito do vôlei, do basquete, do futebol e de outras modalidades que são vitrines maiores e conseguem maiores investimentos. Mas a gente tem, por exemplo, o praticante de boxe, que é uma modalidade que eu gosto muito, né? O jiu-jitsu também, que me impressiona muito, que eu gosto muito, tem muita afinidade com essas duas modalidades. E a gente vê, por exemplo, a capoeira, também a gente vê essas pessoas que quase não vê investimento chegar para desenvolver essa atividade. E geralmente são eles que estão na base, que estão nas comunidades, fazendo um papel relevante, ajudando a construir uma carreira, construir uma mentalidade, mantendo esses garotos, as meninas afastadas, por exemplo, das drogas, da criminalidade. Como é que o Estado enxerga essas pessoas, viu, secretário? Você pode explicar para a gente? Então, boa parte desse trabalho
segundo o Sistema Nacional de Esporte, ele precisa ser feito pelos municípios. Os municípios eles precisam dar esse suporte que a gente chama de varejo, né? que é fazer esses atendimentos a esses projetos, fornecer e fomentar esse tipo de projeto. O Estado é aquele, vamos chamar de atacado, né? Aquele que dá o suporte financeiro para o município fazer os seus investimentos nisso. Mas mesmo assim a gente criou políticas para atendimento sistemático, porque historicamente os apoios do Estado eles aconteciam de forma mais política, né? Você não tinha uma política sistemática de atendimento, né? Então hoje não, né? Em 2019 a gente criou um projeto chamado Pontos do Esporte, que é um projeto baseado numa experiência muito exitosa da cultura. A gente tem essa transversalidade, né? De trazer as coisas boas da cultura para o esporte, trazer as coisas boas do esporte para a cultura. E com essa do Pontos do Esporte a gente ajuda sistematicamente projetos sociais que acontecem em todo o estado. Né? Você tem projetos para pessoa com deficiência, projetos do boxe. A gente tem um projeto de boxe lá em Juara, por exemplo, incrível, né? São mais de 170 crianças, jovens e adolescentes sendo atendidos em todo o município. Projetos como Futsal Sem Drogas aqui em Várzea Grande, que é um projeto incrível também. Jiu-Jitsu da Rotan, Judô do BOP. São projetos que são apoiados pelo Estado, e com esse recurso que sistematicamente, né, todo ano, assim que a gente abre o edital, 50 dias depois a gente faz o pagamento. Esses projetos eles podem contratar professores, eles podem comprar materiais, eles podem reformar os espaços onde estão acontecendo esses projetos. Então é uma forma organizada, de forma sistemática, a política do Estado ajudar esse tipo de projeto, e tem dado muito certo. A gente tem mais de 13 mil atendimentos nesses projetos, né? Você tem o Karatê Shotokan, assim, eu vou esquecer alguns, porque são mais de 40, mas são coisas que a gente tem feito de forma sistemática, mas a gente reforça aqui, né? E eu reforcei isso ontem com os nossos secretários de esportes dos municípios. A gente precisa muito da ajuda dos municípios. Os municípios, a gente tem municípios que têm brilhantes iniciativas, né? Não vou citar nomes aqui, não vou citar municípios aqui para não ser injusto, mas não, algum pode ficar bravo, né? Não foi citado. Mas a gente tem iniciativas em municípios que nos dão muito orgulho, né? Por exemplo, a gente tem o Bolsa Atleta Estadual para os atletas que conseguem até a 6ª colocação nos campeonatos. Atleta mato-grossense que for para um campeonato brasileiro e conseguir até a 6ª colocação nessa competição, ele já tem 12 meses garantido de financiamento para o Estado para ele continuar se desenvolvendo, né? Mas a gente tem um hiato daqueles atletas que ainda não chegaram nesse nível. Sim. Né? E o que alguns municípios estão fazendo, né? Vou citar 2 porque estão mais recentes nisso e fizeram essa inauguração agora, esse lançamento agora, que é Lucas do Rio Verde e Sorriso. Eles têm um apoio para os atletas que ainda não chegaram nesse nível. Sim. Então o município faz isso, fortalece, dá suporte para esses atletas continuarem treinando, porque às vezes por causa de 200, 300, 400 reais o menino deixa de treinar, às vezes sendo um baita talento, deixa de treinar porque ele tem que ajudar em casa. Tem que ser um tem que comer, tem que vestir, exatamente, né? Tem que estudar, aí ele está ficando lá com 15, 16 anos, o pai já fala, você já está comendo demais, já está dando muito trabalho aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos trazer renda para casa. E quando ele traz a renda do seu trabalho como atleta, isso dá um orgulho para ele, né? Na pandemia, por exemplo, a gente teve muitos lares, vamos chamar assim, que foram sustentados pelo Bolsa Atleta. Sim. Porque os pais ficaram desempregados e o recurso que tinha naquela casa, a gente tem inúmeros casos assim. Então isso é muito gratificante para o atleta, porque é o suor do trabalho dele, além dele ele está tendo a oportunidade, o estado dele está dando a oportunidade para ele ser um dos melhores do país, um dos melhores do mundo. Ele ainda está conseguindo sustentar a casa dele com esse trabalho. Então a dignidade para os nossos atletas, para os nossos treinadores é outra. Sem contar que ele é uma referência na sociedade, né, secretário? A gente está falando aqui de bons exemplos. O atleta ele é uma referência, né? Ele passa a ser visto pelos coleguinhas, pelos outros, né? Exatamente. É um processo de inclusão. E no mundo isso prova que deu certo, né? Os Estados Unidos, que é uma potência na maioria dos esportes, eles têm... Sim. Só que eles vão mais longe na cadeia, né? Eles vão até as universidades com bolsas para os atletas. Esse é o nosso próximo passo. E o trabalho deles começou em 1789.
1989, né? Essa é a diferença. Isso a gente tem muito claro no governo. A gente não precisa criar nada. A gente copiar as ideias que são muito bem feitas e copiar elas com eficiência é o que dá certo, né? Então o exemplo americano é clássico, né? Eles pegam todas as ferramentas do esporte. Lá nos Estados Unidos você tem bolsa para as universidades, são divididas em primeira, segunda e terceira divisão. Então, um atleta brasileiro, por exemplo, que nem é campeão brasileiro aqui, né, fica lá em terceiro, em quarto no campeonato brasileiro, ele já tem bolsa americana na terceira divisão, fácil. Né? Ou seja, eles investem em atletas estrangeiros para fortalecer o seu sistema esportivo de uma maneira geral, para os americanos terem adversários. Né? Eles dão bolsa de 100% em universidades para isso. Eles não têm medo dos campeões. Exatamente. Para fortalecer o seu sistema. E às vezes a gente fica discutindo essa discussão que você falou. A gente fica fazendo essa discussão se o investimento no esporte é eficiente ou não, ou se ele é concorrente com a saúde ou não. Não, a gente está num outro patamar, a gente está num outro nível. Os canadenses também fazem muito isso, né? George St. Pierre, que é um atleta de alto rendimento. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vive dos Gugas da vida, né? Surge, agora nós somos uma potência no tênis. Acabou o Guga, acabou o tênis, né? O senhor falou que esse é um próximo passo. Como o governo está trabalhando para solidificar esse caminho, para dar esse passo? Então, transformar em política de governo e não política de governador, porque a gente tem esse problema sério, né? Política de Estado, na realidade. Eu sou professor e treinador, né? Fui durante 20 anos e essa foi a minha carreira antes de entrar para o governo há 4 anos atrás. E o que a gente trouxe, né, dessa experiência para dentro, e uma das principais é que se você não tiver o suporte necessário para que esse atleta finque espaço aqui no seu estado, você perde ele muito fácil. E uma das coisas mais importantes para a gente permanecer, que a gente tenha que esse cara continue aqui, é dar continuidade, você associar a educação com o esporte. Né? Ele ter boas escolas para estudar, né? E depois a universidade é um dos passos mais importantes. Então a gente entende isso. Esse é o próximo passo. A gente quer fazer parcerias com as universidades para a gente ter bolsas, né, nas universidades privadas, por exemplo. Para que a gente tenha com a Unemat também, a gente está fazendo algumas parcerias com essa instituição tão valorosa que a gente tem no estado. Para que a gente tenha bolsas para atletas para eles continuarem aqui. Então aquele atleta que está em transição, saindo do ensino médio para entrar na universidade, e que ele tenha esse apoio e esse reconhecimento também, né? Que ele consiga estudar por conta do esforço no treinamento dele. Então a gente já andou fazendo algumas reuniões com alguns reitores, pedindo algumas ideias para eles de que forma a gente vai fazer isso, né? Se o Estado compensa financeiramente a universidade, dependendo da quantidade de bolsa que der, né? Se a gente faz um programa de isenção fiscal de alguma coisa, né? A gente ainda está construindo essa ideia, mas tudo conforme a gente já fez de lá para cá, nesses últimos 4 anos. Tudo na forma da lei, de forma consolidada, porque aí, independente de governo que tiver, a gente vai ter essa política continuada. Para ter uma sequência, né? O Conselho de Cultura está reunido esses dias? Vocês estão em plena reunião? Ontem eu fiquei me dividindo entre a reunião dos gestores do esporte e a reunião do Conselho de Cultura. Sim. E graças a Deus a gente está encaminhando ações que nos dão orgulho, viu, João? A política cultural e a política esportiva do nosso estado ganhou tanto reconhecimento nos últimos anos que a gente está conseguindo trazer apoiadores de todos os cantos. Sim. Né? A iniciativa privada, nós nessa iniciativa de trazer o Troféu Brasil para cá, o SESI, a Energisa, já procurou a gente, falou, não, como que a gente pode entrar nessa parceria, né? Como é que a gente pode colocar nossa marca nessa competição? Vai ser transmitida para mais de 40 países, vai ser, enfim. E a mesma coisa na Assembleia Legislativa, né? Como a gente consolidou essas políticas, como a gente foi eficiente na transferência dos recursos das emendas parlamentares para os municípios e para as OSCs, a Assembleia Legislativa tem investido cada vez mais, né? Os seus deputados têm investido cada vez mais na cultura e no esporte. Só no passado foram mais de 60 milhões de reais de emenda parlamentar na cultura e no esporte. Né? Esse ano já está batendo, né? A gente já tem a planilha já com as emendas, já está batendo 80 milhões de reais. Então, assim, é um recurso a mais que o ecossistema, né? Que os fazedores de cultura, os fazedores de esporte vão receber
para ter os seus investimentos e as suas iniciativas continuadas, né? Isso aí a gente vai reformar quadras, vai reformar teatros, espaços culturais de uma maneira geral, projetos vão continuar, projetos vão nascer. Sim. Né? Coisas brilhantes vão acontecer. Então, assim, coisas que a gente sonhava lá atrás, né? Eu como treinador sonhava ter esse ambiente acontecendo, ter essas iniciativas acontecendo, e hoje a gente vê isso como realidade, né? O secretário não pode falar isso. Ontem eu falei isso aqui com o secretário de turismo, né? Até pela função te permite falar isso, mas eu posso falar, né? Todo esse trabalho depende muito dos municípios, né? E os municípios, prefeitos, a sociedade, dá uma pressionada, gente. Não dá para colocar um secretário de turismo, secretário de esporte, secretário de cultura para preencher vaga de partido, tá? Coloca pessoas com capacidade. Isso é bem-estar para a sociedade, desenvolvimento para o seu filho, um punhado de coisa. Não coloca um cara lá. Muitas vezes, não estou dizendo que o cara é desonesto, não. O cara só que ele não teve vivência. Ele não passou por isso. Ele não estudou para isso. Existem funções no setor público que requerem um negócio chamado conhecimento. Vê que o secretário de Cultura, dizendo, o Jefferson Neves, né? Professor, treinador, ou seja, tem toda uma formação, tem uma visão de início, meio e fim da pasta que está gestando. Isso é importante também nas prefeituras. Eu falo isso porque eu dou consultoria para algumas prefeituras e existem algumas pastas que o partido político exigiu e colocou lá com todo o respeito, né? Colocar uma pessoa, gente boa, gente fina, mas ele não tem noção de nada. Ele passou a vida fazendo outra coisa. Ele não sabe nem que a bola é redonda, sabe? Ele não sabe nem como se forma um teatro. Eu tenho saudade do tempo que as escolas tinham anfiteatro, tinha teatro para as pessoas fazerem teatro. Não tem que todos os alunos fazer, mas quem tem aptidão, desenvolve ali, né? Os teatros que a gente, os artistas que a gente vê nas telas hoje, eles nasceram nas escolas, no mundo afora. Aqui no Brasil não, o cara tem que pegar um carro, sair desesperado, muitas vezes até viver em situações subhumanas nas cidades grandes para conseguir um espaço para entrar e chegar até lá, né? Então, eu sei que politicamente não tem como dizer isso, mas eu aqui, enquanto comunicador, posso dizer isso. Quando lá no município de vocês, pressione para ter gente com capacidade, vontade de trabalhar, honesto, tudo isso, mas capacidade. Não põe um lá para preencher cargo, tá? Senão ele vai fazer o quê? Ele vai atrás de dinheiro, por exemplo, na parte da cultura, ele acha que quer comprar umas caixas de pinga para fazer uma festa no churrasco na fazenda. Vai dar um jogo de camisa e uma bola de capotão. Esporte é dar jogo de camisa, a bola, uma bola de capotão. Organizar torneinho, assim. O torneio faz parte, mas existe uma coisa maior do que investir na questão do até para reconhecer todos esses programas que o governo está fazendo. Exatamente. Né? E saber porque como senão, aproveitar da melhor forma a possível. gente precisa muito qualificar isso. Jefferson, tem um tempinho de ficar mais um pouco com a gente? Claro. Juliana, nós temos uma questão de Peixoto Azevedo, secretário. Isso. É um questionamento que veio lá através da Rádio Conte de Peixoto de Azevedo de um ouvinte nosso. Bom dia, estou aqui para pedir providência sobre o esporte de Peixoto de Azevedo, porque isso é uma vergonha para o nosso município, que não contratem os professores para dar treino, porque daqui a uns dias já tem os jogos escolares e não vão poder levar nós porque não estão recebendo. Eu queria que resolvesse isso, porque não tem condição de a gente ir para os jogos sem o professor estar recebendo, né? Porque é um absurdo isso. Tá aí, secretário, lá de Peixoto e Azevedo. Mas não é só Peixoto, né? Parece que está em vários locais no estado. A gente teve uma alteração na lei de licitação agora recente, né? E isso fez com que todos os sistemas internos das prefeituras tivessem dificuldade em contratação de novos serviços, né? Porque é uma lei que teoricamente era para simplificar todo o processo. E está todo mundo apanhando. Mas está todo mundo apanhando, porque assim, só na sua regulamentação são mais de 400 artigos e para mudar todo um sistema, né, toda uma burocracia que o Estado demanda, o Estado, né, e os municípios demandam para fazer compras, contratações e assim vai, leva muito tempo, né? Você muda toda uma cultura de um controle interno de uma secretaria, por exemplo. E isso as prefeituras estão tendo dificuldade de fazer contratação de pessoal, né? Então, o que está acontecendo?
alguns municípios estão tendo essa dificuldade e não estão conseguindo contratar os seus professores. E acho que esse é o caso de Peixoto. Peixoto tem uma tradição no esporte muito grande. A gente teve, inclusive, agora na última Olimpíada em Tóquio, um dos atletas mato-grossenses que estavam lá era de Peixoto de Azevedo. Sim. O atleta Almir Júnior, do salto triplo no atletismo, esteve em Tóquio representando nós. Foi descoberto nas escolinhas de atletismo de Peixoto. A gente tem inúmeros atletas vindo de lá, equipes muito fortes. E é uma pena isso estar acontecendo no município que valoriza tanto o esporte assim, né? Essas dificuldades aí, espero que o prefeito resolva ela o mais rápido possível para a gente ter continuidade ali nos processos. Tem outros municípios também que já tá com problema nessa questão da legislação? Tem bastante. Eu acho que todo município que está em fase de licitação está com problema. Todos os processos que não se encerrarem até agora, dia 30 de abril, eles precisam ser refeitos para esse novo formato. Sim. Então essa é toda a dificuldade, porque aí você já vinha com os processos de licitações, tem em média 400 páginas, 350 páginas, né? Porque você tem orçamento, você tem pareceres inúmeros, né? E muitas coisas acontecem lá para você fazer uma compra. E você refazer e recomeçar tudo isso novamente, vai acontecer muita coisa, vai ter muitas dificuldades vão acontecer nos municípios, né? Mas a gente espera que isso seja algo passageiro, que rapidinho a gente já consiga vencer essa guerra aí.